Boa noite, bem-vindos à STP em linha, edição de 11 de julho de 2014. São Tomé e Príncipe celebra neste sábado o 39º aniversário da sua independência. Andi Live, na véspera do dia, foi conhecer o sentimento dos santomenses em relação a esta data marcante para São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, através do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, CLSTP, transformado posteriormente em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, inicia um longo processo de libertação, tendo sido assinado com o governo português o Acordo de Argel em 26 de novembro de 1974. O documento que reconhecia o direito da autodeterminação e independência da antiga colônia. O ato de proclamação da independência nacional ocorre em 12 de julho de 1975. Segue-se 15 anos do regime monopartidário, liderado por Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Em 1990, iniciou-se o processo da democratização e das reformas econômicas. Assim, o país realiza as primeiras eleições multipartidárias em 20 de janeiro de 1991. Ganhas por Miguel Trovoada, o Partido da Convergência Democrática. Neste sábado, o país comemora o 39º aniversário da sua independência. Saber o que carrega na alma os são-tomenses nesse 39º aniversário da independência foi o nosso objetivo. Eu, como são-tomense, eu vejo isso como científico. Naquela era foi uma era muito mago para nós, né? Mas hoje eu vejo que para nós já temos essa liberdade, podemos falar o que nós pensamos, então eu vejo isso como bem-vindo para o país. E qual é que é o seu sonho para São Tomé e Príncipe? O que você espera São Tomé e Príncipe nesses 30 anos? Eu espero um dia melhor. Eu espero um dia melhor, que um dia que nossos governantes possam se entender um com o outro, né? Pensar em futuro dos nossos filhos e futuro para os maiorias santomenses, né? Porque normalmente os maiores também querem viver uma vida melhor. O sentimento que eu tenho é que as coisas melhoram, né? 1975 até 2014. Eu quero que o governo santomense faça alguma coisa para ajudar o povo santomense, tá vendo? Porque eles só, no meu ver, eles só pensam para eles e não pensam para o povo mais pequeno, tá vendo? É isso que eu só quero, que as coisas mudam. Mas acha que então o país tem muito para comemorar nestes 39 anos de independência? Epa, para comemorar, tem. Alguns dizem alguma coisa de porque mal gerência ou porque, quer dizer, eles, quem está lá dentro é que sabe alguma coisa, né? Mas eu acho que o país tem, mas não é toda pessoa que vai comemorar. O tempo de branco eu ouvia dizer que todas as dependências. Nessa hora, a festa, a comida, a bebida para toda a gente, mas agora não. Só quando a gente fala coisa de dar discurso aqui em Praça da Independência, e vai cada um, eles vão comer dele, beber dele, e pequeno está só com fome, é isso. O meu sentimento aqui nessa festa, por acaso a festa vai correr bem, mas o tempo, quando é 12 de julho, havia muita atividade, havia o caminhão que ia buscar pessoa na roça e todas essas coisas. Né? Havia muitas das coisas que tocavam na Praça da Independência, mas eu estou a ver que as coisas estão a ser mudado e a cultura de São Tomé já acabou, já não existe mais. E essa festa também vai correr frio porque não há dinheiro. Não há dinheiro. Essa festa mais é para os grandes, graúdos, só que tem festa deles, que quando acaba daqui vão para casa e vão comer deles. Os pequenos também pensam sempre só daqui, zero. E qual é o sonho que o senhor tem para São Tomé e Príncipe? Um sonho para o governo trabalhar bem, para juntar cabeça, para trabalhar bem, para ver o bem-estar desse país aqui, para esse país ver se sai daquele fundo que ele estava, para ir para cima. A independência nacional é um marco incontornável. Não se pode querer justificar nada com relação à independência. Eu acho que há dois momentos históricos da nossa terra enquanto nação, enquanto Estado. Tem a ver com a independência nacional e tem a ver com a mudança do regime democrático para multipartidarismo. Eu acho que são dois momentos extremamente excelentes, é indiscutível isto. Mas há muita coisa que ficou por fazer durante esses 39 anos. Eu acho que nós poderíamos fazer um pouco mais.
Dentre elas, que coisas ficaram por fazer? Questões sociais que ficaram sem resolver. Questões básicas que não se resolveram. Eu acho que dos 39 anos, pelo menos, podíamos fazer um esforço que essas questões básicas fossem resolvidas. Mas, infelizmente, elas não foram resolvidas. Mais quantos anos? Ninguém sabe. Qual é o seu sonho para São Tomé e Príncipe? Que um dia este país encontre um norte, porque nós ainda não conseguimos encontrar um norte. E eu, enquanto jovem desta nação, acredito que eu tenho que fazer a minha parte e todos nós temos que fazer a nossa parte. Durante 39 de independência, o sentimento é que nem tudo correu bem. Acho que o povo uniu pela independência e conseguiu a independência. Passou-se um determinado período de tempo e apareceu mais um momento histórico na vida do povo santomense, que é a entrada no multipartidarismo. E acho que daqui parece que fez um bocado mal à nação, porque partiu a nação mesmo. E hoje em dia, sentimentos de grupo sobrepõem ao sentimento de toda uma nação. E isso faz-nos mal, faz-nos sentir mal e é frustrante. Mas agora, o meu apelo é que nós, os santomenses, deveríamos começar a ver aquilo que nos une. Porque aquilo que nos une, se for mais forte do que aquilo que nos divide, então, se calhar, nós podemos começar a projetar outro futuro, Nós temos um país que toda a gente diz que é maravilhoso, há outros que são mais radicais, que é um pedaço de céu na terra, mas para o próprio santomense que vive em São Tomé é um bocado frustrante até ouvir essas coisas, porque a desigualdade social, aquilo que se esperava, eu acho que está um bocado longe de atingir. E dá, de certa forma, um sentimento de decepção e de frustração? Não de todo, porque se nós falarmos de coisas negativas, também houve coisas positivas. E acho que é nas partes positivas que nós deveríamos catalisar o futuro de São Tomé. O atual chefe de Estado São Tomense chama-se Manuel Pinto da Costa. O governo de São Tomé saiu de uma coligação entre o partido MLSTP, PSD e o MDFM e é liderado por Gabriel Costa. São Tomé e Príncipe é uma nação soberana, membro de várias organizações internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a União Africana. Decorrem os preparativos para as comemorações do 39º aniversário da Independência Nacional. A histórica Praça da Independência está a ser preparada para acolher o ato central das festividades. Na Praça da Independência está tudo a ser preparado para mais uma celebração do 39º aniversário da Independência Nacional de São Tomé e Príncipe. A tribuna onde será proferido o discurso do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, já está sendo preparado. Jardins muito bem arranjados, os passeios pintados, ornamentação e luzes estão sendo colocadas para dar mais brilho e cor à festa da Independência Nacional. A comemoração da Independência Nacional tem o seu pontapé de saída hoje, ao cair da noite, no distrito de Mesoche, com a partida da Chama da Pátria, numa marcha rumo à Praça da Independência de São Tomé e Príncipe. E terá o seu término na Praça da Independência com a colocação da Chama da Pátria no símbolo da Independência Nacional de São Tomé e Príncipe. No sábado 12 de julho, dia das festividades, haverá o cortejo das Forças Armadas, desfile de várias manifestações culturais de São Tomé e Príncipe e muitas outras atividades. O ponto mais alto da festividade será o discurso do chefe do Estado São Tomense em alusão ao 39º aniversário da Independência Nacional de São Tomé e Príncipe. Em entrevista ao canal Andi Live, no espaço especial 39º aniversário da Independência Nacional, Filinto Costa Alegre lembrou quais eram os anseios dos santomenses naquela época. Porque o que é que os santomenses queriam? Queriam liberdade, queriam justiça, queriam melhores condições de vida e queriam sentir-se senhores do seu próprio destino. E então, nós, ao chegarmos cá, juntamente com as pessoas que já cá estavam,
nós trouxemos, se calhar, uma visão mais abrangente, mais estruturada de como é que a luta devia ser conduzida. Então, chegamos cá e fomos nós que fizemos toda a mobilização para a independência, organizando greves, paralisamos o país em diversos momentos, paralisamos o país, mobilizamos as pessoas todas para reivindicar a todo momento a independência total e imediata. Total e imediata. É claro que já houve também reações, inicialmente houve reações contra, havia pessoas que não queriam a independência. Pessoas que tinham os seus compromissos, estavam comprometidos com os colonos, umas tinham mesmo, outras tinham ideias de que a independência, São Tomé e Príncipe não estaria preparado para a independência, enfim. E nós fomos capazes, naquela altura, este é o grande mérito da associação cívica, fomos capazes de mobilizar as componentes todas da identidade de Santo Tomense. Porque, sabe, por exemplo, em 53, o Gurgulho, ao perpetrar o massacre, dividiu os santomenses, os serviçais e alguns outros, os tongas, ou parte deles e tal, foram mobilizados para enquanto cipaios, darem a cobertura que o Gurgulho precisava para levar a cabo as suas ações, porque eles eram poucos, os colonos sozinhos eram poucos e não seriam capazes de levar a cabo isso durante tanto tempo. Eles então mobilizaram uma parte dos santomenses. Ora, nós, ao chegarmos cá, aprendemos a lição e nós, quando chegarmos cá, tivemos o cuidado de mobilizar toda a gente. Então, eram os angulares, eram os tongas, eram os chamados gabões, eram os forros, eram os moncós, as pessoas do Príncipe, todos conseguimos pôr as pessoas todas a reivindicarem a independência total e imediata. E foi este elemento que foi decisivo reivindicávamos a independência e dizíamos qual era o caminho. Filinto Costa Alegre, membro da Associação Cívica, que também participou no processo de independência de São Tomé e Príncipe, afirma que hoje poucos santomenses podem sonhar tendo em conta a realidade. Falou que os santomenses tinham sonhos de liberdade, de justiça. Esses sonhos foram concretizados? Não, muito longe disso. Vivemos hoje hoje acho que poucos santomenses sonharão. A realidade é tão dura e impõe-se de tal forma e há tão poucas perspectivas que mal se sonha. O que faltou nessa concretização? O que faltou muita coisa. Faltou muita coisa. Essa não concretização tem diversas causas, né? Causas próximas, causas remotas. Né? A causa remota será... A herança colonial é muito pesada. A herança colonial, aquilo que nós herdamos, né? É bastante pesado, né? E além disso, o mundo é dos poderosos e dos ricos, né? Dos ricos e poderosos, dos que têm dinheiro. E nós não somos nem ricos, nem poderosos, nem temos dinheiro. Portanto, isto criou logo uma desvantagem em relação a... Mas estas são as causas remotas. Pois há as causas próximas que têm muito a ver conosco mesmo. Com nós, cidadãos nós santomenses, né? Aquilo que fizemos, porque ganhamos formalmente a nossa liberdade e depois não sabemos usar essa liberdade. Não sabemos usar. Malbaratamos os recursos que tínhamos à partida e hoje encontramos-nos Mas eu quero dizer uma coisa. Entre as causas próximas, a sabedoria popular indica-nos uma delas. No Príncipe há um grupo cultural que aqui há uns tempos fez uma música, né? Uma música que diz o seguinte: quem é você? Eu sou do ADI. Quem é você? Eu sou do PCD. Quem é você? Eu sou do MLSTP. Quem é você? Eu sou do MDFM. Por causa dessa brincadeira, o povo do Príncipe está a sofrer. Portanto, a sabedoria popular aponta, né, uma das causas fundamentais da situação em que nos encontramos, que são os partidos políticos. Né? Partidos políticos. Todos eles, sem exceção,
que não representam nada de positivo, ou muito pouco de positivo para Santo Tomé e Príncipe, e só servem para servir os interesses das lideranças deles. Em entrevista ao canal Andilive, Leonel Mário Dalva também falou sobre o sentimento em relação aos 39 anos da independência nacional. A situação atual que eu faço do país é que Santo Tomé e Príncipe tem muitas condições, ou tem muitos trunfos que deve aproveitar para que nós possamos ter uma vida melhor em Santo Tomé e Príncipe. Por exemplo, nós temos o problema das nossas terras agrícolas. As nossas terras agrícolas não estão suficientemente aproveitadas e, portanto, é necessário que haja todo um esforço, todo um conjunto de medidas para que nós valorizemos as nossas terras agrícolas. Santo Tomé e Príncipe também tem uma vocação muito grande para o turismo, na medida que é uma ilha muito bela. Então, nós também é necessário que haja um consenso para que nós possamos desenvolver as infraestruturas necessárias para que o país tenha essa vocação turística e que possa realmente atrair mais turistas, mas os turistas que realmente trazem a mais-valia, ou trazem a possibilidade de haver mais emprego e mais desenvolvimento. Também nós temos o problema da nossa pesca, nosso mar é a pesca, mas hoje a nossa pesca é puramente artesanal e o peixe hoje é um produto de muito valor. É preciso também que nós tenhamos as infraestruturas necessárias e a formação necessária para que possamos explorar convenientemente os nossos recursos marinhos. Por outro lado também, hoje em dia, é preciso ver o desenvolvimento numa escala muito mais larga. Essa escala mais larga exige grandes investimentos. Fala-se, por exemplo, de um porto de água profunda que é capaz de servir de base para nós podermos abastecer ou contribuir para o abastecimento dessa África Central. Mas são investimentos muito pesados. E para que esses investimentos se realizem, é preciso que haja consenso entre nós. E agora notamos que há uma divisão muito grande entre as pessoas. E os investidores, o que é que acham? Acham que eles não estão, eles têm receio de estar a querer investir num país em que haja tantas divisões, porque eles acham que será um risco muito grande para o seu investimento. Portanto, eu acho que é necessário que haja um consenso entre as pessoas que participam no poder ou que contribuem com o poder, de modo para que nós possamos efetivamente resolver os problemas fundamentais do país. Chegamos a um consenso, por exemplo, que é preciso as infraestruturas básicas para o desenvolvimento. E com essas infraestruturas básicas podemos atrair outros investimentos externos e podemos também formar a nossa população de modo a que elas criem empresas, de modo a que elas participem, porque é fundamental também que a nossa população, os nossos quadros, criem empresa, criem valores, mas para isso é necessário uma certa estabilidade, um certo consenso, um certo diálogo entre as pessoas, de modo que possamos efetivamente fazer face aos problemas fundamentais do país. Segundo Leonel Mário Dalva, a luta continua e quem deve fazer mais por Santo Tomé e Príncipe somos todos nós santomenses. A situação atual que eu faço do país é que Santo Tomé e Príncipe tem muitas condições, ou tem muitos trunfos que deve aproveitar para que nós possamos ter uma vida melhor em Santo Tomé e Príncipe. Por exemplo, nós temos o problema das nossas terras agrícolas. As nossas terras agrícolas não estão suficientemente aproveitadas e, portanto, é necessário que haja todo um esforço, todo um conjunto de medidas para que nós valorizemos as nossas terras agrícolas.
Santo Tomé e Príncipe também tem uma vocação muito grande para o turismo, na medida que é uma ilha muito bela. Então, nós também é necessário que haja um consenso para que nós possamos desenvolver as infraestruturas necessárias para que o país tenha essa vocação turística e que possa realmente atrair mais turistas, mas os turistas que realmente trazem a mais-valia, ou trazem a possibilidade de haver mais emprego e mais desenvolvimento. Também nós temos o problema da nossa pesca, nosso mar é a pesca, mas hoje a nossa pesca é puramente artesanal e o peixe hoje é um produto de muito valor. É preciso também que nós tenhamos as infraestruturas necessárias e a formação necessária para que possamos explorar convenientemente os nossos recursos marinhos. Por outro lado também, hoje em dia, é preciso ver o desenvolvimento numa escala muito mais larga. Essa escala mais larga exige grandes investimentos. Fala-se, por exemplo, de um porto de água profunda que é capaz de servir de base para nós podermos abastecer ou contribuir para o abastecimento dessa África Central. Mas são investimentos muito pesados. E para que esses investimentos se realizem, é preciso que haja consenso entre nós. E agora notamos que há uma divisão muito grande entre as pessoas. E os investidores, o que é que acham? Acham que eles não estão, eles têm receio de estar a querer investir num país em que haja tantas divisões, porque eles acham que será um risco muito grande para o seu investimento. Portanto, eu acho que é necessário que haja um consenso entre as pessoas que participam no poder ou que contribuem com o poder, de modo para que nós possamos efetivamente resolver os problemas fundamentais do país. Chegamos a um consenso, por exemplo, que é preciso as infraestruturas básicas para o desenvolvimento. E com essas infraestruturas básicas podemos atrair outros investimentos externos e podemos também formar a nossa população de modo que elas criem empresas, de modo que elas participem, porque é fundamental também que a nossa população, os nossos quadros, criem empresa, criem valores, mas para isso é necessário uma certa estabilidade, um certo consenso, um certo diálogo entre as pessoas, de modo que possamos efetivamente fazer face aos problemas fundamentais do país. Doutor, os objetivos que se pretendiam atingir naquela altura, antes da independência, foram atingidos depois da independência? Os objetivos fundamentais foram atingidos, não é? Conseguimos a independência, conseguimos uma certa estabilidade, embora com alguns atritos, mas há outros objetivos, que era o objetivo fundamental, que era a criação de riquezas e fazer com que haja uma distribuição justa dessa riqueza, de modo que se pudesse viver melhor em Santo Tomé e Príncipe. Estes objetivos ainda não foram atingidos, mas eu julgo que nós todos devemos contribuir ou agir no sentido de atingir estes objetivos. Quer deixar alguma palavra à nação santomense nessa data de 12 de julho? A palavra é que nós temos que continuar a luta, não é? A luta continua, que quem constrói o país somos nós mesmos, ninguém vai construir o país para nós. Nós é que devemos todos procurar ver o que é que nós podemos fazer para que o país possa estar melhor, mas não só pensar naquilo que, não só estar a ver o que é que o país pode fazer por nós, mas nós devemos ver o que é que também podemos fazer para o país. O ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Benjesus, recebeu esta tarde em audiência o diretor de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. O encontro de cortesia serviu para abordar as novas áreas possíveis de cooperação entre Santo Tomé e Príncipe e a referida universidade.
Um dos assuntos abordados neste encontro de cortesia entre o Ministro da Educação, Cultura e Formação e o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa foi o primeiro dicionário da língua gestual santomense, cujo lançamento aconteceu ontem. O objetivo deste encontro foi fazer o lançamento do Dicionário de Língua Gestual de São Tomé. É a primeira vez que esta língua nasceu, que está a nascer. E fazer um dicionário significa que já existem palavras suficientes para as pessoas comunicarem umas com as outras, o que é uma novidade muito grande e muito importante para esta comunidade de crianças e adultos que tinham dificuldade em comunicar, cada um estava em seu sítio e não sabiam as normas. Hoje têm uma linguagem comum, têm gestos comuns e foi muito interessante vê-los crescer ao longo deste ano e meio e ver que começaram a ser capazes de comunicar uns com os outros, a comunicar as suas ideias e ser capazes de pensar uns com os outros, o que é fundamental, haver linguagem para as pessoas falarem e comunicarem. Eles estavam fechados dentro de si próprios e hoje têm uma forma de sair e de crescer e de se educarem, fundamentalmente. Portanto, este dicionário, sendo o primeiro, estabiliza, de certa maneira, uma linguagem que está em formação. Agora o processo tem que ter continuidade. Vamos precisar daqui a algum tempo fazer um novo dicionário com novas palavras, dado que as línguas são vivas e vão crescendo. Alexandre Caldas falou ainda sobre as possibilidades de o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa vir a cooperar com São Tomé e Príncipe na área da formação dos quadros da saúde. As áreas são sobretudo na área da formação de técnicos de saúde, em várias áreas. Identifiquei aqui nas visitas várias que fiz que é possível que haja algumas áreas que o Instituto de Ciências da Saúde possa vir dar apoio e, portanto, estamos agora a discutir os detalhes para que isso seja possível, quer no ensino da enfermagem, quer no ensino dos médicos, em pós-graduações que a gente possa organizar aqui. O encontro que teve lugar no Ministério da Educação, Cultura e Formação serviu ainda para o diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa reiterar o apoio da sua instituição em seguir com o projeto de língua gestual santomense através do acompanhamento da evolução da própria língua. No âmbito da segunda fase da Operação Inclusão Fiscal, a Direção dos Impostos promove nos dias 14 e 15 de julho corrente, entre as 8h30 e as 11 horas, uma ação de formação sobre englobamento de rendimentos e técnicas de retenção na fonte em sede do IRS e do IRC. Esta ação de formação visa capacitar melhor os atores que trabalham com estas matérias. A sessão de capacitação terá lugar no anfiteatro do Instituto Superior Politécnico e terá como público-alvo a Direção do Orçamento, Direção do Tesouro, Inspeção Geral das Finanças, Direção Administrativas e Financeiras dos Ministérios, Tribunais, Procuradoria-Geral da República, Assembleias Nacional, Câmaras Distritais, Institutos Públicos, Empresas Públicas e Projetos do Estado e algumas empresas privadas. É o fim do STP Linha de hoje. Obrigado pela sua atenção e tenham um bom fim de semana.